Olá! Se você entrou aqui, é porque você está em busca de uma vida saudável. E uma vida saudável, ela passa por muitos temas, não é só por atividade física e alimentação. E hoje a gente está aqui para falar sobre finanças, dar uma pincelada geral na questão de finanças pessoais. Eu já quero começar fazendo um questionamento muito sério para você. Imagine que amanhã você vai ser demitido, a sua empresa faliu. Faliu, não vai ter condições de pagar nem o fundo de garantia. Em contrapartida, o governo federal também está quebrado, não vai conseguir pagar o seu seguro-desemprego. Daí eu te faço uma pergunta: quanto você tem de fundo de reserva para viver os próximos meses enquanto não consegue um novo trabalho? Quantos meses você consegue manter o seu padrão de alimentação, de moradia e segurança para sua família? Esse é o tema que instiga e eu quero te convidar a assistir essa aula, que a gente vai falar um pouco, de forma geral, sobre finanças pessoais. Eu sou o professor Augusto, estamos aqui para um conteúdo transversal do nosso projeto Vida Saudável. Se você está aqui, é porque de alguma maneira você está buscando melhorar a sua condição de vida, você está infeliz com algum hábito e quer aprimorar, iniciando, logicamente, pela atividade física. Mas o que eu tenho notado, eu tenho 38 anos de experiência em treinamento de corrida e já iniciei milhares de pessoas nesse universo da corrida, corredores de todos os níveis, corredores que venceram provas, outros que queriam realmente só melhorar a sua condição física. Mas o que a gente observa é que muita gente começa, mas poucos realmente têm a perseverança de continuar com a atividade física. Eu costumo dizer que quando uma pessoa começa a correr, vamos falar aqui especificamente de corrida, ela tem a impressão que ela resolveu todos os problemas da vida dela. Se você está no processo de iniciação, você vai ser prova disso. Parece que a sua vida mudou completamente e que aquilo vai ser para sempre. Mas, infelizmente, eu tenho que te dizer que não é. Quando passa 5, 6 meses, você começa a ver que tem muitos problemas que, se você não resolver, você não vai ser completamente feliz, você não vai conseguir ter aquela vida saudável que você deseja, porque uma vida saudável é bem mais complexo. Então, aqui no nosso projeto Vida Saudável, a gente vai estar falando de diversos aspectos que interferem também para que você realmente tenha uma vida saudável contigo, com tua família, e que possa realmente desfrutar o melhor que o seu corpo pode te dar. E vida saudável nada mais é do que saúde. E saúde não é ausência de doença. Saúde é você poder utilizar o teu corpo com toda a potência que ele pode te dar. Seu corpo e a sua mente. É você ter todas as suas atividades equilibradas e poder realmente usufruir dessa potência que é o corpo humano. Um dos fatores que muitas vezes prejudica uma pessoa de continuar fazendo a atividade física, continuar na corrida, logicamente, é a saúde financeira. Esse é um problema que afeta muita gente e muitas vezes
você acaba desanimando porque acha que não tem a condição financeira para acompanhar aquele ritmo. A corrida é um esporte muito barato, talvez o mais barato de todos, mas como é o esporte que mais cresce no mundo, logicamente, as grandes empresas acabam tornando ele também num grande produto comercial e cada vez elevando mais o preço. No passado a gente tinha corridas que as inscrições eram muito baratas, logicamente elas não ofereciam nem a quarta parte do que se oferece hoje. Hoje, cada corrida é um grande evento e realmente é isso que a gente busca, né? É isso que nos dá prazer, participar dessas provas. Além do custo que a gente tem com a corrida, você tem cada vez mais a indústria do tênis elevando os valores desses tênis, que muitas vezes também a gente vai ter uma aula especificamente sobre essa questão de tênis. Não é tão importante, você não precisa de um tênis de 1.200, 1.500 para correr. Você não precisa ter muitos gastos que são apresentados como essenciais para você ter resultado, são gastos que, na realidade, eles não têm tanta importância assim. Você pode evoluir com produtos muito mais simples, mas a indústria, logicamente, te empurra para que você realmente tenha cada vez mais a impressão de ter a necessidade que sem aquilo você não vai conseguir evoluir. Isso é um artifício, logicamente, que o mundo utiliza, que as empresas utilizam para buscar o lucro, que é uma coisa natural. Cada um está tentando buscar a sua sobrevivência, ganhando cada vez mais. E também a gente do lado de cá tem que entender o que é necessário e o que não é necessário. Então hoje a gente está aqui para falar sobre dinheiro. Como que é a sua relação com o dinheiro? Essa sua relação com o dinheiro vai influenciar diretamente, talvez, no seu sucesso na corrida e em diversos outros fatores da vida. Primeiro, o que é dinheiro? Dinheiro é algo que você ganha quando você dá algo para alguém, ou seja, é uma troca. Você dá uma bola porque a pessoa precisa de uma bola e acha que aquela bola vale mais do que o dinheiro que ela tem no bolso, e você acha que o dinheiro dela vale mais do que a bola que você tem para entregar para ela, porque logicamente você consegue comprar aquele produto num valor inferior. Ah, mas eu não vendo nada. Se você não vende nada, no mínimo você vende o seu tempo. Você trabalha 8, 10 horas por dia para alguém que compra o seu tempo para executar um serviço para ele. Então, você só vai ganhar dinheiro se você tiver algo para dar para alguém. Mas agora é importante para a gente começar a entender se existe alguma coisa. Antes de entrar nesse assunto, eu sou profissional de educação física. Atualmente, eu estou gestor público de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico da minha cidade. E lá na secretaria a gente promove muitos cursos. E por que a gente promove cursos? Porque eu acredito que o desenvolvimento ele só acontece ele partir das pessoas. As pessoas precisam se desenvolver para uma empresa se desenvolver, para uma família melhorar, para a cidade melhorar, o estado e o país. Mas isso tem que nascer da pessoa. Então a gente capacita o tempo inteiro. E eu estou falando isso por quê? Porque um dos cursos mais procurados lá na nossa secretaria
é o curso de Finanças Pessoais. Eu não estou aqui para te tornar um expert em finanças pessoais. Quero aqui passar apenas um pouco desse conteúdo para que você possa entender um pouco de como funciona esse processo. Mas se você quer realmente organizar as suas finanças, eu te aconselho a se aprofundar nesse assunto. Esse assunto é muito rico, esse assunto é muito vasto, e você, entrando nesse universo, você vai conseguir controlar muito melhor todo o seu processo de convivência com o dinheiro. Mas como conviver com o dinheiro? Eu te pergunto, qual é a tua relação com o dinheiro? Existem 5 tipos de pessoas e relacionamento com o dinheiro. Você vai se identificar com um desses tipos com certeza. O primeiro tipo é o camaleão. O camaleão é aquele que está se virando nos 30 para chegar no final do mês. Talvez esse seja onde está a maioria das pessoas. Se virando para pagar as contas, se virando para pagar boleto, e geralmente se virando para chegar ao final do mês, e muitas das vezes esse dinheiro não dá e ele se endivida. O segundo tipo é o despreocupado, é aquele que não esquenta muita cabeça, acha que tudo vai se resolver, acha que o que tiver que acontecer vai acontecer, é no destino, é o destino que vai resolver, o que eu tenho que ser, eu já nasci escrito lá, já o que vai acontecer não depende do que eu faça. Esse acredita no acaso. Talvez seja aquele que está hoje gastando bilhões, quando se soma o valor que está se gastando no país em jogos. Ele acredita que vai enriquecer jogando. Daí eu digo uma coisa: dinheiro não é sobre ter dinheiro, é sobre ter a sua relação com o dinheiro, porque a maioria das pessoas que ganham grandes prêmios em loteria, elas perdem todo esse dinheiro e voltam para a mesma situação que estava antes. Por quê? Porque não é ter dinheiro, é como você se relaciona com o dinheiro. Não é quanto você tem e quanto você gasta. É como que você entende esse jogo emocional e racional para conviver com o dinheiro. O terceiro perfil é o do sonhador. É aquele que acredita num sonho, acredita que aquilo vai acontecer, ele é pura emoção e acha que sonha, 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 mas não faz nada no dia a dia para atingir esse sonho. Ele quer ter uma Ferrari, ele quer ter uma casa na praia, ele quer chegar a 1 milhão, mas não entende que esse ganho é um degrau de cada vez para que ele conquiste. Ele não faz nada para chegar a esse sonho. O quarto perfil é o planejador. É aquele que planeja todos os passos. Ele tem tudo planilhado, o quanto ele ganha, o quanto ele gasta, aonde que ele quer chegar, quanto que ele quer ter em determinada idade. Esse é um perfil de pessoa vai conseguir, ao longo da vida, obter aquilo que tem. E o perfil do construtor. O perfil do construtor, ele passou pelo planejamento e ele entende que vai conquistar com um passo de cada vez. É um tijolo cada dia até ele construir a casa dele. Você lembra do jogo Banco Imobiliário, onde você tem as suas fichas e vai jogando? Quando você conquista uma casa, 2 casas, quando você chega a 4 casas, as 4 casas viram um hotel, e assim vai, te ensinando que você pode querer algo grande, mas primeiro você vai conquistar coisas pequenas, coisas médias, até chegar em algo grandioso. Então essa sua relação com o dinheiro vai influenciar diretamente em como você está vivendo as suas finanças pessoais hoje. E se você é empresário,
A forma que você leva as suas finanças pessoais, você vai levar também para a sua empresa. Se você é desorganizado nas suas finanças pessoais, você vai ser desorganizado também nas suas finanças empresariais. Outra coisa que a gente tem que entender de finanças, antes de entrar mais na questão de planejamento mesmo, são as crenças. O que você acha de dinheiro? Existem muitas crenças relacionadas a dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Todo rico é ladrão, é desonesto, passou alguém para trás, ou ele já nasceu milionário. Então eu te digo, estudos dizem que as pessoas que nascem milionárias, 68% delas perdem a fortuna na primeira geração, 92% perde na segunda. Então não é nascer milionário. É você ter uma mentalidade de crescimento, saber jogar esse jogo do dinheiro. Estudos dizem que se você pegasse toda a riqueza do mundo, dividisse em partes iguais para todos os 8 bilhões de habitantes da Terra, em 5, 10 anos, esses dinheiros iriam voltar para as mesmas mãos, pelas crenças que cada um tem e pela relação que cada um tem com o dinheiro. Agora, você falar que o dinheiro não traz felicidade é um absurdo, é uma besteira, porque dinheiro não traz felicidade, dinheiro traz liberdade. Dinheiro traz a liberdade de você poder escolher, né? Quem não pode escolher é escravo. É escravo de um patrão, é escravo de uma empresa que te prende ali a vida inteira, ou até mesmo escravo das suas emoções. Então, o dinheiro, ele te dá a liberdade. Mas daí a gente entra numa outra questão, que a vida inteira a gente está brigando entre liberdade e segurança. Quando a gente é jovem, a gente tem muita liberdade para fazer tudo aquilo que a gente quer, né? Mas quando a gente vai envelhecendo cada vez mais, você vai buscando segurança, segurança, segurança. E quando você busca toda essa segurança, você começa a definir tetos, né, que muitas vezes podem prejudicar o seu desenvolvimento. No Brasil, por exemplo, a gente é criado para fazer uma faculdade, uma universidade e fazer um concurso. A maioria, até mesmo concurso público. O maior sonho da maioria dos advogados é ser juiz. Por quê? Pela segurança que isso representa. Mas, outro dia, eu estava conversando com o juiz e ele estava reclamando que ganhava pouco. Estava ganhando uma faixa de 88 mil reais por mês e pouco. Eu falei, como? Você está dizendo que um juiz está ganhando pouco? Não. Um bom advogado de um grande escritório ganha 200, 300, 400 mil por mês. Ou seja, a única coisa que a gente tem de segurança quando a gente é CLT é a aposentadoria. E quando você vai para a aposentadoria, 99% das pessoas que se aposentam não conseguem manter o seu padrão de vida com o que elas recebem com a aposentadoria. Então, mais uma vez, a importância de você ter um planejamento financeiro. Mas como ter esse planejamento financeiro se a gente trabalha o tempo inteiro nessa balança entre razão e emoção? Comprar virou uma mania, virou uma obsessão. As empresas, cada vez mais, elas têm argumentos, têm ferramentas científicas para fazer com que a gente compre. E se você não controlar essa emoção,
você nunca vai ter as finanças equilibradas. Você pode aumentar cada vez mais o seu ganho, mas cada vez mais você vai aumentar o seu padrão de consumo e você vai continuar sempre nessa corrida de ratos, né? Correndo atrás do rabo em círculo, ganhando mais, gastando mais, ganhando mais, gastando mais, e nunca conquistando realmente algo seguro para que você possa realmente ter essa vida saudável. Se você realmente está nessa situação, né, qual é a primeira coisa que você precisa fazer para organizar as suas finanças? A primeira coisa é você planejar a sua arrecadação, o quanto você ganha com os seus gastos. Não tem jeito, pode ser num papel comum, papel de pão, ou se você domina uma planilha de Excel, você vai lá na planilha de Excel e faz uma planilha colocando lá tudo que você ganha em um mês e tudo que você gasta em um mês. Não tem outro caminho. Se você não sabe aonde você está, você não consegue planejar uma saída daquele local. Se você chama um amigo seu para ir na sua casa e faz um mapa para ele chegar até a sua casa e daqui a pouquinho ele te liga dizendo que está perdido, a primeira pergunta que você faz a ele é onde você está, para você saber como você pode orientar ele para chegar até a sua casa. A mesma coisa no mundo das finanças. Você está todo enrolado, talvez está endividado, mas você não sabe. Talvez você sabe quanto ganha ou não. Se você for assalariado, você sabe, ganha 2.000, 3.000, 10.000, ganha salário mínimo, mas isso, vou repetir, não tem a ver. Eu conheço pessoas que ganham altos salários e estão completamente enrolados financeiramente, e conheço pessoas que ganham salário mínimo e têm reserva. Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar lá aos 14 anos, eu ganhava salário mínimo. Recebia por semana. Só que eu tinha um sonho de fazer faculdade. A minha família não conseguia manter, não tinha condições. Meu pai, inclusive, acreditava que pobre não podia fazer faculdade, que nunca ia conseguir. Quando eu fui para o meu primeiro emprego, eu recebia uma semana, dava para ajudar em casa. Naquela época existia essa cultura do filho, quando começar a trabalhar, ajudar em casa. A segunda semana eu reservava para os meus gastos pessoais, né, para o meu lazer, né? E a terceira e a quarta semana eu ia direto para a poupança, que era o investimento que a gente tinha na época. Inclusive, na época, existia um lema que hoje morreu, ninguém fala mais, né, que era: quem poupa conquista o que a vida tem de melhor. Hoje não, hoje toda a mídia é feita para você consumir, você gastar tudo que tem hoje e gastar tudo que você vai ganhar nos próximos meses, talvez nos próximos 6, nos próximos 12, talvez até nos próximos 24 meses. O cartão vai lá e divide. E você já está gastando antes de receber. Então, você tem que planejar todos os seus gastos para entender aonde você vai estar. Você vai colocar ali o quanto você gasta com aluguel, o quanto você gasta com alimentação, o quanto você gasta com luz, com água, telefone, Netflix, com o cinema, com o cafezinho que você toma no intervalo do trabalho, tudo. No final de um mês, você vai ter a noção lá se o seu saldo mensal está sendo positivo ou está sendo negativo. Aí você começa a entender esse jogo. Se o seu saldo estiver negativo, você tem dois caminhos. Ou você vai ganhar mais, ou você vai gastar menos. Ganhar mais demanda tempo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre como ganhar mais. Mas demanda tempo.
O mais rápido é o quê? Você começar a estudar os seus gastos e ver realmente aquilo que é essencial e aquilo que pode ser cortado. Exemplo, se você mora de aluguel, vamos pegar pesado. Se você mora de aluguel, está morando numa casa, um padrão alto, você pode mudar para uma casa mais barato. Eu vejo alguns jovens hoje, assim que entra no trabalho, primeira coisa que é sair da casa dos pais. Vai alugar um apartamento para morar sozinho. Coitado, nunca vai ter nada, porque não seria muito mais fácil ele continuar na casa dos pais, aprender a se relacionar com os seus pais, né, mostrar que ele é um adulto e que agora é diferente, ele precisa de liberdade, e economizar esse dinheiro para conquistar algo realmente importante para ele? Então é isso. Você pode morar num local mais simples. Talvez você more longe do trabalho, seja melhor você mudar para um local perto do seu trabalho e economizar com gasolina, economizar com transporte. Cada um tem a sua realidade. Só você vai conseguir entender em que pé que você está para ver as mudanças que você vai fazer. A minha alimentação. Será que a minha alimentação está sendo uma alimentação pelos nutrientes que eu preciso ou está sendo uma alimentação pelo prazer de comer? A alimentação para satisfazer as minhas necessidades fisiológicas, que é a primeira necessidade que a gente tem que atender, é a fisiológica, é uma coisa. Para atender o prazer é outra. Por exemplo, no final de semana eu posso pedir uma pizza de uma pizzaria que custa R$ 40, posso pedir de uma pizzaria que custa 100, talvez possa pedir até de uma pizzaria que custa 150, R$ 200. Ir até a pizzaria e gastar muito mais, assim como eu posso comprar uma massa de pizza e fazer uma pizza em casa. Então, não tem jeito, a gente tem que adequar o nosso padrão de vida àquilo que a gente tem de receita, senão a conta não fecha. Senão você vai continuar na mesma situação que você está sempre. Entre os meus gastos eu encontrei lá academia. Olha, academia é ótimo. Eu, como profissional de educação física, eu nunca vou te orientar a tirar a academia, mas se você estiver completamente endividado, você vai ter que tirar. Vamos praticar a corrida, que é o que a gente quer fazer, o que a gente gosta. Vamos buscar uma série na internet, vamos buscar um professor, um mês que você paga uma academia, você paga um professor para ele montar uma série para você fazer ao ar livre. Momentâneo? É momentâneo, até você organizar as suas finanças e poder voltar. Sem esse trabalho de organização das finanças, de ver o que é fundamental e o que não é, não tem como. Daí você pode falar, todos os meus gastos são essenciais. Olha, te garanto que tem coisa para cortar. Eu duvido que não tenha. Por exemplo, talvez você esteja pagando um plano de internet que te dá uma quantidade de megas de internet que você não está utilizando, está sobrando. Você pode baixar para um plano mais barato. Talvez você esteja pagando a Netflix e você pode cortar. Vai cortar por algum tempo. Pô, assistir uma série é ótimo, é muito bom. Mas se você está em dificuldade financeira, precisando equilibrar a sua balança de finanças pessoais, é um corte, pode ser um corte temporário. Não tem, vai encontrar, você planejando, você vai encontrar onde você pode cortar algumas coisas. Eu almoço no restaurante todo dia, então eu posso passar a levar a minha marmitinha e com certeza você vai fazer até uma comida mais saudável, levando a sua marmitinha para o lanche, para o seu almoço, independente do quanto você ganha, de qual seja o seu padrão de vida hoje. Sempre vai ser possível cortar alguma coisa se a gente adequar o nosso padrão de vida.
É só a gente entender que muita gente vive com muito menos do que a gente. Então você consegue fazer esse ajuste. A partir do momento que você ajustou, principalmente, agora se você fez o ajuste e está negativo, o próximo passo é você entender o quanto, pelo fato de estar negativo, você já gerou de dívida. Qual é a sua dívida? Então, se você tem uma dívida muito alta, o primeiro passo é pagar todas essas dívidas. Fazer um planejamento de pagamento dessas dívidas, porque toda dívida tem juro. A pior delas é o cartão de crédito. Se você está pagando lá só a tarifa mínima do cartão, a sua dívida está aumentando no mínimo 10% todo mês. R$ 100 hoje é 110 mês que vem, no outro mês é 121, e assim vai. Ela vai exponencialmente até uma hora que fica praticamente impagável. Então, se você não tem controle emocional para ter um cartão, eu te aconselho quebrar o cartão e jogar fora. Porque você não vai conseguir equilibrar as suas finanças. Por quê? Porque a motivação por comprar é o tempo inteiro. O tempo inteiro a mídia está te impelindo a comprar. E muitas vezes, ou quase todas as vezes, 80% das compras são compras emocionais. As grandes empresas, as grandes corporações já entenderam, né, e estudaram a nossa mente, como funciona a nossa mente quando vê alguma coisa e quer comprar. Existem cerca de 25 gatilhos emocionais que te levam a fazer uma compra. Um exemplo, o gatilho da urgência. Quem nunca aqui abriu uma página na internet e viu lá, só restam 3 unidades. Você fica louco, você quer aquilo, você quer comprar. Eu tenho que comprar agora, senão eu não vou ter mais. Nas corridas, amanhã eu viro lote, então eu tenho que comprar hoje. Eu uso o cartão, vou lá e compro. Você tem o gatilho de autoridade. Quando as grandes empresas botam uma pessoa que tem autoridade, um artista, um influenciador, usando um produto e você olha, pô, se ele está usando, isso é bom, eu vou comprar também. Então, o jogo emocional é o tempo inteiro. Se você não começar a fazer um trabalho emocional contigo para evitar as compras, você vai pagar boleto a vida inteira. É muito simples você acabar com seus boletos. É só não comprar mais. Compra quando tiver dinheiro. É planejamento. É entender se aquilo realmente é importante para você ou não é importante. Quando você for comprar alguma coisa, tem 3 respostas que você tem que dar. A primeira é você quer, né? Você quer aquilo ali. Eu quero isso porque eu posso. Eu posso comprar isso? O quero é completamente emocional. Eu quero comprar esse tênis. Eu posso. Daí você vai completamente para o racional. Como que está as minhas contas? Eu não estou devendo ninguém? Meu cartão está balanceadinho lá, o que eu tenho de fatura para os próximos meses aceita esse novo gasto? Aceita. Mas ainda tem a outra pergunta, eu preciso realmente? Será que não dá para segurar mais 1, 2 meses para comprar esse tênis? Ou você vai cair na armadilha da urgência que daqui a 2 meses aquele tênis não vai ter mais? Não é isso, eu quero, eu posso, eu preciso. Se você passar por esses 3 períodos, mulheres então, né, que têm uma oscilação hormonal maior ao longo
do ciclo menstrual, existem mulheres que compram tudo quando estão na TPM e depois tem o resto do período todo que não está em TPM para ter que pagar aquelas dívidas e conviver com aquilo. Então, se você não fizer esse controle emocional do que é realmente preciso para você, o que é importante, você não consegue ajustar as suas finanças. Outra coisa que é fundamental é fazer o planejamento dessa sua retomada, da sua independência. Você tem que conquistar a sua independência financeira, independente do que você ganha. Então, você tem que planejar. Primeiro, como vou pagar minhas dívidas? Acabei de pagar minhas dívidas. Você entra num outro ciclo de planejamento que é o quanto você vai reservar os gastos que são essenciais. Tem coisas que você não consegue se livrar. Aluguel, luz, água, alimentação. Quanto que isso consome da sua receita? Consome 60%. Os outros 40%, o que você vai fazer? É muito importante que você reserve um percentual para o lazer. Por quê? Porque se você não reservar um percentual para o lazer, aí vai a inscrição da corrida, vai aquela compra de um tênis que te dá um prazer, é o cinema, é a saída para jantar fora uma vez por mês, uma vez por semana, de 2 em 2 meses, de acordo com a sua receita. Não adianta, você tem que trabalhar de acordo, o seu padrão de vida tem que ser de acordo com aquilo que você tem de arrecadação, porque senão você vai voltar para o mesmo local. Uma coisa fundamental também é o fundo de reserva. Quantos por cento você vai reservar para o seu fundo de reserva? O ideal é que no mínimo 10%. O que é fundo de reserva? Todo mundo está correndo o risco de ter um gasto inesperado. Você tem um carro, bateu com o seu carro. Como que você conserta? Se você não tiver um fundo de reserva, você vai ter que pegar empréstimo, ter que pagar no cartão e vai se endividar se todo o seu planejamento foi embora. Ficou doente o seu filho, você vai ter que levar no médico. Aquilo não é um gasto normal, muito embora. Esse é um gasto previsível. Se você tem filho, no seu planejamento você já tem que definir lá um valor que é o valor para a saúde, para cuidar da saúde. É o plano de saúde. Se ele não tiver o plano de saúde, você sabe que em determinado momento você vai ter que pagar para levar ao médico, para um remédio, para um suplemento vitamínico. Então, isso não é um gasto que você pode acontecer todo. Se você tem carro, você sabe que no começo do ano você tem que pagar IPVA. Se você tem casa, você sabe que no começo do ano você vai ter que pagar IPTU. Então, quando chegar no final do ano, quando você receber o seu 13º, não gasta ele antes de receber. Guarde esse 13º que você sabe que você vai ter que pagar IPVA e IPTU no começo do ano. Pague com o 13º. Essa questão do fundo de reserva é muito importante. E o ideal é que você tenha um fundo de reserva equivalente a 6 meses do seu trabalho, da sua arrecadação. Se você ganha 2.000 por mês, você tem que ter um fundo de reserva de 12.000. Por quê? Isso te dá segurança. Fundo de reserva é aquilo que te dá a segurança de deitar no travesseiro de noite e dormir. Se você vai dormir com a preocupação de no dia seguinte ter que pagar boleto, daí você não dorme direito. Se você não dorme direito, você acorda cansado. Se você acorda cansado, você não rende no seu trabalho, você não produz, a sua arrecadação cai. E você entrou na bola de neve, numa nova corrida de ratos. Vai chegar novamente no final do dia, vai dormir preocupado, vai acordar cansado e assim você vai levando a sua vida nesse ritmo.
Dentro do seu planejamento, é muito importante planejar o seu sonho. Você tem o fundo de reserva e tem o seu sonho. Ah, eu quero fazer uma viagem no final do ano, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar um carro. E você tem que nomear o seu sonho. O que você quer? Não, isso aqui é para eu conquistar, para eu comprar alguma coisa no futuro. Não, você tem que nomear. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Quando eu era jovem, eu sabia que eu queria construir uma casa bacana para eu morar. Enquanto eu não consegui isso, eu não sosseguei. Foi uma vida planejando, guardando, juntando, comprando terreno, construindo, até conquistar. Então você tem o seu sonho. Quando você chegar e conquistar esse sonho, daí você sobe a meta, parte para outro sonho. Mas aquele negócio, vamos ter sonho realista, né? Tem pessoas que sonham em ter uma Ferrari. Pô, você vai ter uma Ferrari, você sabe quanto é o consumo de uma Ferrari, né? Qual é o custo de um seguro para você pagar um seguro para uma Ferrari, o custo que tem você andar na rua, o risco que isso representa para você, para sua família. Então vamos ter sonhos de acordo com a sua necessidade. Se você pode ter uma Ferrari, maravilhoso, parabéns para você, se isso não for interferir em todo o restante da sua vida. Agora, você cortou todos os seus gastos, você planejou a sua vida financeira, mas viu que com o que você está ganhando é impossível você montar um fundo de reserva, é impossível você realizar o seu sonho. Então não tem jeito, amigo. Não tem jeito, amiga. Você vai ter que ganhar mais. Daí eu vou voltar lá no começo da nossa aula. Dinheiro é fruto de algo importante que você dá para alguém. O que você tem para dar? Você tem que descobrir o que você tem de valor para dar. Esse é o primeiro passo do sucesso financeiro, e vou até falar que o sucesso na vida talvez é o primeiro passo, o passo mais fundamental para a vida saudável, que é o nosso tema aqui. Por quê? Porque você primeiro tem que descobrir algo que você é bom, algo que você aprende com facilidade, algo que você gosta de fazer. Agora não adianta você ser bom em alguma coisa, gostar de alguma coisa, aprender a fazer isso rápido e isso não interessar a ninguém. Primeiro, você tem que ser bom em alguma coisa que alguém precisa. Mais do que precisa, quantas pessoas estão dispostas a pagar por esse produto, por esse serviço que você é bom? A hora que você juntar algo que você é bom com algo que muitas pessoas precisam e que algumas ou muitas pessoas pagam por isso, daí você encontrou a fórmula do sucesso. Você vai ser feliz. Você vai trabalhar no que você gosta e você vai ter pessoas para você vender isso. Ah, eu não sou bom em nada. Essa é a maior mentira. Todo mundo é bom em alguma coisa. Só você descobrir. Todo mundo é bom em alguma coisa. Quando o Papai do Céu botou a gente aqui, ó, ele botou a gente aqui para crescer. Ele botou a gente aqui para se desenvolver, para encher esse mundo e não colocou todo mundo com algum talento. A escola muitas vezes não ajuda a descobrir esse talento e muitas vezes a gente tem que descobrir isso no dia a dia. Então, cabe a você descobrir o seu talento e desenvolver esse talento. Muitas vezes você acha, não tem nenhum talento,
e pensa que talento é assim. Você, para se tornar expert em alguma coisa, e se você se tornar o melhor naquilo que você faz, as pessoas vão te procurar, você não vai precisar nem saber vender. Isso aí é um outro ponto, saber vender. Mas se você for o melhor naquilo que você faz, as pessoas vão te procurar. Agora, como se torna melhor? Estudando, se preparando. Cristo, quando saiu para pregar o Evangelho, pegar seus discípulos e caminhar, ele teve 30 anos de preparação para depois sair e, nos 3 anos, construir tudo que ele construiu, transformar o mundo de forma que aquilo que ele construiu a gente vive até hoje. Estudos demonstram que para você se tornar expert em alguma coisa, são 10.000 horas de treinamento. E como você não consegue se fixar em algo muito complexo por mais de 2 horas, nós estamos falando aí de 10 anos de preparação para você se tornar expert. Mas a boa notícia é que você não precisa se tornar o melhor para começar. Quando você já tiver um mínimo, existe uma coisa na indústria que é o mínimo produto viável. Quando você tiver um produto que você já entende que aquilo já é viável, parte para cima e vai embora. Agora, se você não tem nenhum talento hoje para trocar por dinheiro, você tem algo que é o seu tempo. E você pode usar o seu tempo para vender para outras pessoas. Se a conta não fecha, infelizmente, você vai ter que trabalhar as 8 horas que você trabalha em algum local e conseguir algum outro trabalho à noite, final de semana. Não tem outra forma, até você conseguir se preparar para vender mais rápido. Eu, quando comecei a minha carreira, eu trabalhava todos os dias de 7 da manhã à meia-noite. Era muito trabalho. Hoje eu não preciso fazer mais isso. Por quê? Porque eu me preparei. Hoje eu consigo produzir muito mais com muito menos tempo. E talvez porque eu não precise produzir mais tanto para continuar vivendo, porque já produzi o suficiente. Mas para chegar lá é trabalho, é muito trabalho e vontade. Você tem que ter vontade de conseguir isso. E se você está aqui até agora, é porque você está com vontade de conseguir isso realmente. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, a gente vai ter aqui na plataforma outras aulas do tema. Eu vou trazer especialistas em finanças pessoais para conversar sobre o assunto e te capacitar melhor sobre isso. Mas um bom início seria você ler um livro muito popular no mundo inteiro, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Como um pai rico educa o filho e como um pai pobre educa o filho. Isso aí é abrir mente. É você começar a entender como que você pode realmente mudar todo um processo de trabalho, de treinamento, e você realmente ver que é possível evoluir. Talvez você diga que o seu negócio está ruim, que o momento não é bom. Se você trabalha num ramo específico e acha que está ruim, olha para ver se alguém está ganhando dinheiro nesse ramo. Porque se tiver alguém ganhando dinheiro nesse ramo, o problema não é o ramo, o problema é você. O problema é a forma que você está atuando. Se você está nesse degrau aqui hoje e você continuar agindo dessa forma, você não vai conseguir subir mais um degrau e talvez você até desça. Porque resultados iguais são obtidos com ações iguais. Se você quer obter um resultado diferente, você vai ter que agir de forma diferente para evoluir, para caminhar e para conquistar. Então, basicamente, é isso o que eu queria falar para vocês hoje. Tenho certeza que isso aqui é só uma centelha. O meu objetivo aqui é mexer contigo, é mostrar que é possível.
Educação, educar não é encher pote. A nossa educação tradicional é muito disso, né? Ela enche pote, ela te ensina um monte de conteúdo, é conta de somar, diminuir, é raiz quadrada, é exponencial, e vai jogando conteúdo, ela quer te encher de conteúdo, mas educação não é encher o pote. Educação é acender uma centelha, é acender uma centelha em você para ver que você precisa mudar de vida, para você sentir que você precisa caminhar, ir além, porque você é capaz, e é isso que espero de vocês. Só para finalizar, existe uma pirâmide, que é a pirâmide de Maslow. Maslow foi um estudioso que estudou durante décadas o comportamento de consumo das pessoas, das necessidades das pessoas. Na base dessa pirâmide está as necessidades fisiológicas. São se alimentar, se proteger do frio, se hidratar. Então, e ele diz que ninguém parte para o segundo nível sem antes preencher essa necessidade fisiológica. O segundo nível dessa pirâmide é a segurança. Desde a pré-história, os homens lutavam para buscar alimentação e buscar segurança nas cavernas, fazer armas para se defender de animais pela sua segurança. Isso é nosso. Cada vez mais a gente está em busca de um mundo mais seguro. Então você primeiro satisfaz as suas necessidades básicas e a sua segurança, mas a segurança não pode virar uma piração de você achar que você tem que voltar. Quanto mais segurança, menos liberdade. Se você começa a pirar com segurança, você perde toda a sua liberdade, você perde toda a sua alegria de viver. E as suas necessidades básicas também, você não tem necessidade de morar numa mansão que você não tem condições de pagar, e você não tem necessidade de se alimentar com alimentos ultraprocessados, caríssimos, e com isso não conseguir subir o nível. O terceiro nível talvez seja o nível mais complicado, é onde a coisa realmente começa a complicar, que são as necessidades sociais. Nesse campo, você começa a se relacionar com outras pessoas e muitas vezes você começa a buscar coisas não para atender a sua necessidade, mas a necessidade do outro. Você quer ter um tênis com placa de carbono porque você acha que se você não tiver um tênis de placa de carbono, você não vai ser aceito naquele grupo. Se você não usar a marca tal, você não vai ser aceito. Se você não tiver determinado produto, se você não tiver um iPhone, você não vai ser valorizado naquele grupo. Então você está mais preocupado com o que o outro está pensando do que com você, com aquilo que você tem na essência. O quarto nível é a necessidade de reconhecimento. Ela é uma consequência do segundo. E nós temos a necessidade de reconhecimento, mas a gente tem que ser reconhecido por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente é de verdade, não por aquilo que as pessoas esperam da gente ou pela comparação que as pessoas fazem da gente. E o quinto nível, lá em cima, pequenininho, onde poucas pessoas atingem, é a autorrealização. Ou seja, você já atendeu as suas necessidades básicas, você já está seguro, você já foi aceito no grupo, você já teve esse autorreconhecimento, então você chegou lá no autoconhecimento, que é a autorrealização. Eu te proponho a, no mínimo, nivelar essa pirâmide. Você tem que partir da autorrealização. Mas para você partir da autorrealização, você tem que saber o que te autorrealiza. O que você quer
da vida. Muitas pessoas querem algo grandioso, querem ser milionário, ser multimilionário. Outras pessoas querem algo muito mais simples, mas se você não souber o que você quer, se você não souber a sua função aqui nesse mundo, você não vai, você vai ficar vivendo talvez em função dos outros. E essa autorrealização, às vezes, é coisa tão simples. Outro dia, eu estava num curso e em uma dinâmica, um jovem de 27, 28 anos, numa dinâmica, ele veio em plantos para mim dizer que o sonho da vida dele era ser um bom pai. Eu fico emocionado em falar isso, mesmo falando de vez em quando. O sonho dele era simplesmente ser um bom pai. Uma vez que ele tinha vindo de uma família que não tinha tido, ele percebeu que essa família não foi uma família que o acolheu da forma devida. A única coisa que ele queria era ser um bom pai. E olha, ser um bom pai já é um reconhecimento, já é uma autorrealização incrível. E esse for o seu objetivo, ó, parabéns, maravilha, vamos em frente. A gente vai se encontrar aqui em outros conteúdos, sempre dessa forma. Eu vou entrar aqui dando uma visão geral e futuramente a gente vai pegar esses temas e vamos destrinchar com especialistas da área. Valeu, obrigado pelo seu tempo. Agora faça esse seu tempo valer a pena e coloque em prática, comece a colocar em prática aquilo que nós falamos aqui. Uma vida muito saudável para você é o que eu te desejo.